amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós iniciamos o programa deste domingo agradecendo a presença e a companhia, ainda que do outro lado destas câmeras de televisão, por parte de todos os que nos veem. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui por meio e através da Rede Vida de televisão. Frise-se bem que, de fato, este programa trata inclusive de páginas difíceis. Vocês são testemunhas de que estamos analisando os ciclos dos patriarcas de Israel, mas se recordam, no último encontro nosso, o giro que o Padre deu dentro da história de Israel, para que você e eu pudéssemos entender as razões que levaram ou que levou Israel, sobretudo o Reino do Sul, a escrever esta literatura. Difícil, Padre. Páginas difíceis de fato, viu? Quer fazer alguma pergunta ou eu continuo? Não, continua com seu raciocínio e desculpe-me se tiver que interrompê-lo para ir fechando parênteses. Certo. O livro de Amós possui uma segunda metade, 5 visões. Eu não vou falar sobre as 5 visões, apenas quero lembrar algumas. Por causa daqueles pecados cometidos naquela monarquia de Israel, 10 tribos. Primeiro castigo, Deus envia ou está para enviar uma nuvem de gafanhotos. Para que servem os gafanhotos? Para estragar completamente a lavoura, a agricultura. Amós retruca: ó Deus, Jacó, este povo é tão pequenino, perdoa-lhe. E Deus perdoou. Segunda visão. Um muro construído diante do qual se põe um fio de prumo. Sabe o que é isto? Para saber se o muro está ereto, se o muro não está penso, nem para a direita, nem para a esquerda. O muro está penso. Na primeira visão, Deus está disposto a perdoar. Mas agora, o mal provém de dentro. Não é mais Deus que envia uma nuvem de gafanhotos, é o próprio muro que está penso. E qual é a ação que se faz? O que se faz com o muro penso? Tem que ser derrubado. Não há como consertar 2, 3, meia dúzia de tijolos. Assim era o reino de Israel. Terceira visão. Um cesto de figos maduros, bem maduros. Qual é o final de uma fruta? É a madurez, não é? E depois disso, o primeiro que passar come. O primeiro que passar, a Síria. Vem ainda uma outra visão, um terremoto. E é o que vai acontecer, eu me antecipei, em 722. Foram um número considerável de israelitas deportados para a Assíria. E Israel foi varrido do mapa. Nunca mais passou a existir, até os dias de hoje. 10 tribos de 12. Padre, Amós
foi o último dos profetas da era pré-exílica? Ou não dá para... No Reino do Norte, ele foi mais ou menos contemporâneo de Oséias. Ah, sim. Acabaram. De 12 tribos, o reino inteirinho de 10 desabou, como um muro que desaba. Mas atenção, nem todos os membros destas 10 tribos que compunham o Reino do Norte foram levados para a Síria, se supõe. Ficaram os pobres, Amhaaretz. Quem que é pobre? Fazer o que com um pobre? E estes, qual o destino deles? Ficaram lá cultivando as terras, que agora deixaram de ser reino de Israel e passaram a ser província assíria. Mas alguém será que desceu ao sul, corrido? Nesta época, muitos desceram ao sul. E Jerusalém, nos tempos do rei Ezequias, se inchou de nortistas e sulistas, nortistas refugiados. Concomitante a esse terremoto que passou no Reino do Norte, o Reino do Sul tinha como rei Ezequias na época? Um deles, um da lista, Ezequias. Foi com Ezequias que encheu e se deu aquilo que eu chamo pan-israelismo. Todos juntos. Foi a partir daí que nasceram tradições de duas monarquias juntas. Quando nós estávamos juntos sob Davi, tudo ia bem. Ah, mas não queira me dizer que também a época de ouro de Davi, de Salomão, não. foi reconstruída. Não. A época de ouro, totalmente reconstruída, porque era um reino muito pequeno e muito insignificante. Davi existiu, mas não, e Salomão também, mas não esse que nos conta aqui. A grandeza vai além de toda a imaginação. O templo de Salomão... Então, aquela construção incalculável de Salomão, os feitos inimagináveis do pequeno grande Davi, isso tudo foi um acréscimo posterior que foi retroprojetado na história? Propaganda. Propaganda do povo judeu, que começaram a elevar personagens históricos. Porém, não cheguei lá ainda. Isso numa pequena literatura bíblica não estreita o texto como tal? Estreita bastante. Israel é do tamanhinho de Sergipe. E depois que 10 tribos foram embora, o que sobrou? Sim. Sobrou Jerusalém aos redores, Rio do Sul. A minha pergunta é, a literatura bíblica não perde em credibilidade, sobretudo existencial, quando você se dá conta dessas conclusões logísticas na história? Se você levar em conta a explicação que eu estou dando, não. Porque o texto não é nem unicamente, nem principalmente histórico. É um texto religioso. Ninguém escreveu isto aqui devido a consultas a arquivos históricos. Ninguém. Agora, continuemos. Ficou em vida ainda quem? Judá. Que teve como primeiro rei Davi. Não ponho em dúvida, não. Só ponho em dúvida a grandeza, né? Que dominava desde Damasco até o Egito. Não. Porque pela tradição, né, sobretudo que sempre se fala, é o grande monge, é o contribuidor e o autor dos salmos. Tudo isto é uma elevação, uma exaltação, digamos, religiosa. Mas não é uma mentira, é uma exaltação. O gênero não é um gênero estritamente histórico. E ninguém podia escrever história com os nossos cânones naquele tempo, porque não havia instrumental. Sim. Não havia instrumental. Ficou apenas o reino de Judá.
E qual foi o fim desse reino? Também foi tomado, né? Mas depois foi tomado em 500 Lembra-se por quem? pela Babilônia. Pelo Império Neobabilônico ou Babilônia. Caldeu. Sim. Em 587? 500, essa foi a segunda e última deportação de judeus do reino de Judá. A primeira foi em 598. Também a mesma coisa. E profetas do quilate de Jeremias chegavam a duvidar que houvesse um homem justo de Jerusalém, andando pelas ruas da cidade. Isso já no sul. No sul, deveria ser tomado também. Jeremias faz parte da primeira tomada ou da segunda? Jeremias, antes da primeira tomada, Já. era um profeta de consolação dos israelitas que ficaram no Reino do Norte. Quando morreu o rei Josias, em 609 a.C., Jeremias veio para o sul, não mais como um profeta de consolação, mas sim como um profeta de condenação. Tudo aqui deve terminar também. E tudo terminou em 587. Temos que fazer um intervalo e voltamos.